Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal, este momento de oração, de meditação sobre a Palavra de Deus, neste 30º domingo do tempo comum. A alegria no Senhor continua a ser a nossa força. Neste domingo em que celebramos o domingo das missões, lembrando tantos missionários que já cruzaram conosco na vida, que deram grandes testemunhos da sua fé. Há alguns que derramaram o seu sangue por nós e também pela constância da fé. Lembramos todos esses irmãos e dizemos obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela coragem, obrigado por tudo que realmente esses irmãos deram por nós. A primeira leitura de hoje é do Bessera, capítulo 35, versículo 15b, continuando 17 e depois 20 a 22. Depois cantamos o Salmo 33 e a segunda leitura, segunda carta do apóstolo São Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, continuando 16 a 18. E o Santo Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pomos diante do Senhor a nossa iniquidade e peçamos perdão. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer-se aos olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este deixou justificar para sua casa e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o tema que escolhemos para este domingo, de facto, vem 2 palavras. A primeira palavra que é missão e a segunda palavra é oração. É missão porque nós celebramos o Dia Mundial das Missões, em que o Papa Francisco, na sua mensagem, convida-nos a olhar 3 áreas ou 3 linhas orientadoras que falam da missão. No primeiro pensamento, o Papa diz que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. E a segunda diz-nos que, de fato, cada um de nós que é chamado deve
ter na sua consciência que a nossa missão é ter até ao fim do mundo, até aos confins do mundo. E a terceira é recebereis o Espírito Santo. E esses três lados, três dimensões, que realmente traduz em uma linguagem concreta aquilo que nós temos que fazer. Segunda palavra é oração. Nisso que nos fala o Evangelho de hoje. Como rezar? Depois de termos meditado sobre o poder da oração no domingo passado, 29º, o Evangelho deste 30º domingo vem nos convidar a contemplar o belíssimo episódio sobre o fariseu e o publicano que subiram ao templo para orar. Esta parábola nasce de um contexto de uma inquietação que explica a razão do ser do mesmo. Jesus contou esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os demais. O que justifica o homem? São a nossa falsa piedade ou um coração que reconhece sua fragilidade e pede a misericórdia de Deus? Deus olha para o interior e o exterior do homem. Os dois homens tiveram uma reta intenção de subir ao templo, mas a disposição interior e a atitude eram contrárias. Ambos procuraram entrar e estabelecer um contrato ou um encontro com o Senhor mediante oração. Neste momento, acho que vale a pena olhar para o perfil destes dois homens. Primeiro, olhamos ao fariseu. Os fariseus em geral julgavam serem puros e piedosos e se consideravam justos, e por isso desprezavam os outros. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes deste grupo pela religiosidade hipócrita. O fariseu, no contexto, mostra-nos um homem cheio de orgulho, de presunção, que despreza com arrogância os outros. Do outro lado está o publicano. Os publicanos eram um grupo de profissionais da época de Jesus que eram funcionários do governo romano. E eles exerciam a função de cobrar os impostos e as várias taxas. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados ladrões porque naquela profissão sempre cobrava algum dinheiro a mais. O Evangelho, irmãos, expõe-nos diante de dois muros como rezar. Dois muros. O que define uma oração autêntica cristã? Fala-se neste texto uma aproximação falsa, exercida pelo fariseu, e uma autêntica que o publicano nos mostra. O fariseu se sente justo, ele se sente em ordem e julga os outros. O publicano, por outro lado, não usa muitas palavras. A sua oração é humilde, sóbria, imbuída da consciência de sua própria indignidade, da sua própria miséria. Este homem reconhece verdadeiramente que tem necessidade do perdão de Deus e da misericórdia de Deus. O fariseu foi para casa não justificada, mas o publicano sim. Mas por quê? O fariseu apenas fez uma ladainha das suas boas obras, sem reconhecer a sua fragilidade. Pensou-se em ter méritos devido às suas obras, mas esquecendo que estas não podem manipular Deus. Enquanto o publicano reconheceu o pecador que necessita de perdão e de graça de Deus. Em suma, o Evangelho convida-nos a cultivar uma atitude correta em oração. Devemos procurar uma vida de oração constante, mas humilde, pois a verdadeira humildade leva o coração a Deus, porque tudo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os mistérios de Deus são revelados aos simples e humildes de coração, aqueles que têm a atitude de criança. Caros irmãos e irmãs, celebramos neste domingo, dia mundial das missões, e somos convidados a sermos testemunhas da boa nova de Cristo. A oração está no centro da missão cristã, e sem ela não há testemunho. O que o Senhor nos pede?
é que confiemos nele, porque a oração é uma expressão desta confiança. Caros irmãos e irmãs, que sejamos cristãos de oração humilde e verdadeiros testemunhos da boa nova, que possamos aprender a humildade do publicano na oração e também abrir os nossos ouvidos a escutar a palavra de Deus. Durante esta semana, meditemos. De que modo rezo? A imitação do fariseu ou do publicano? Recorda os momentos em que se achou digno e piedoso mais do que os outros irmãos na comunidade. E se por acaso conseguir, pede perdão. Quantas vezes caímos nesta categoria de audiência de Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes? Não podemos esquecer. Quantas vezes? A todos, um bom domingo, uma excelente semana, que a graça e a bênção de Deus continuem a acompanhar cada um de nós. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude, o que celebramos nestes santos mistérios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, um bom domingo, unidos na fé e no amor de Cristo.